Olá, muito bom dia! Você que mais uma vez sintonizado conosco aqui está pela nossa Web Rádio Pense Nisso. Muito bem-vindo a você e você também que nos assiste aí através do Facebook da Revista Teológica Pense Nisso. Bem-vindo, graça e paz a todos que estão ao vivo comigo, aqueles que estão também na reprise, muito bem-vindo. Seja agora, seja à noite, seja até mesmo de madrugada, enfim, o momento que você estiver, muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que mais uma vez tem esse grande privilégio de estarmos juntos, eu e você, para estudar a Palavra de Deus. Esse é o objetivo principal do nosso programa aqui, Café Teológico, toda manhã de sábado, ao vivo. E se você não está ao vivo comigo, mas é bom saber que a Palavra de Deus, ela tem a oportunidade de você ouvi-la, mesmo sendo na reprise. Então, muito bem-vindo. Nara Beatriz, grande amiga, bom dia, Deus abençoe, sempre é bom tê-la aqui conosco. Café Teológico, sempre aí, eu esperando você, preparado com um bom café. E, mais uma vez, lembrando, o Café Teológico é um oferecimento do Café PG, que aqui mais uma vez está, estou aqui degustando o café e refletindo na vida, estava esperando vocês aí. Essa maravilha você precisa conhecer. Se ainda não conhece, não perca tempo. Porque café de qualidade você tem que experimentar. Não toma qualquer coisa, não. Dê valor a você, dê valor à sua vida. Café tem que ser de qualidade, tem que ser um café puro, tem que ser algo original. Conheça o café 100% arábica das montanhas do Espírito Santo. Se você ainda não experimentou, experimente, que eu te garanto, você não vai se arrepender. Faça o teste, você vai apreciar essa maravilha, como eu aqui estou fazendo também. Vanderleia Matias está também conosco. Bom dia, Vanderleia. Que bom que está conosco aí também nesta manhã. Hoje, mais uma vez, vamos dar sequência em nossos estudos em Romanos. Você que está nos assistindo, você que está também nos ouvindo, vamos ver quem são os nossos que estão pela nossa web rádio aqui nesta manhã. Você que nos ouve e assiste, é importante que você também esteja sempre com a Bíblia aberta. E eu já vou te dar o texto e vai pegando a sua Bíblia, preparando o seu café. E nós temos pessoas nos ouvindo em diversas cidades, Porto Alegre, novamente, os nossos ouvintes. Grande abraço aos irmãos em Porto Alegre. Romanos capítulos 1, versículos 16 a 32. Esse é o texto. São 16 capítulos, aliás, versículos hoje, onde queremos mais uma vez estudar um pouco mais. Aproveite e vai compartilhando aí com os seus, para que mais pessoas conheçam, chega junto e não tem vergonha não, palavra de Deus, você tem que compartilhar. Jesus diz, aqueles se envergonham de mim diante dos homens, eu me envergonharei também diante de Deus nos céus. Então a gente tem mais que semear essa palavra, que é a nossa missão como igreja cristã, compartilhar a boa notícia do Evangelho de Deus. Compartilhe em sua rede social, enquanto que eu aqui aprecio do meu café aqui. Lembrando mais uma vez, nós estamos estudando Romanos devido ao Distrito de Serras, Dorcas Sul 2, eu como conselheiro esse ano, nós estamos à frente aí para que o povo estude mais a Bíblia, se prepare para o seu congresso lá em novembro, onde teremos o teste de eficiência sobre o livro de Romanos. Então, você tem a oportunidade de assistir agora e até mesmo rever isso no decorrer do ano, porque está tudo lá no canal da Pense Nisso. O da semana passada já foi postado, está sendo reproduzido nesse exato momento também lá no YouTube. E você pode assistir também agora ou posteriormente, como você quiser. Importante que você também assista, se você ainda não assistiu da semana passada. Também pode ser assistido lá no Facebook, para você em qualquer momento. Muito importante que você assim o faça. Muito bem, temos mais pessoas chegando aí, bem-vindos, seja agora, seja depois. É bom tê-los aqui para mais um estudo nesta manhã. Revista Pense Nisso, você já conhece? Ainda não? A Pense Nisso agora está com um baita tema de capa mais uma vez, comemorando os seus 6 anos de circulação. Olha que benção, né? A gente nem imaginava o que isso iria, onde iria chegar a Pense Nisso, quando se iniciou lá atrás, lá no estado do Amapá, 2017,
tudo se iniciou tão pequena, tão simples, poderemos assim dizer, mas tem crescido, já tem atingido várias cidades, são centenas de pessoas. E se você ainda não é assinante, assine, venha junto comigo, conheça, que você vai se surpreender e não vai se arrepender, pode crer. Você, além de conhecer e estudar mais a fundo os temas da atualidade, você também vai fazer missão com a sua assinatura. Olha que bacana, recebe trimestralmente uma revista e assim também você estará abençoando os trabalhos de missão que fazemos nesta rádio, que você nos ouve, pelo próprio, das redes sociais, pelas redes sociais da Pense Nisso, Instagram, Facebook, Twitter, enfim, no WhatsApp, diariamente recebendo uma mensagem da Palavra de Deus também. E ainda mais, você abençoa grandemente os trabalhos de missão aqui em nossa cidade, capelania hospitalar, prisional, em Canguçu, parte da renda destinada à nossa igreja Encruzilhada do Sul. E é importante que você assim faça também, assinando a Pense Nisso e se juntando a nós. Tá bem? Fica aí o incentivo para você. Tá lá no site da Pense Nisso, o próprio, a capa da Pense Nisso, mais uma vez trazendo para você um baita tema, escrito pelo teólogo Vinícius Vieira, o nosso teólogo aqui de nossa paróquia também, e o tema de capa, a dimensão sacrificial da Santa Ceia. É um tema, quando eu li o artigo, achei muito bom, e vale a pena você conhecer. Além disso, vai também trazer outros estudos sobre o Salmo 18, sobre depressão, tanto hoje como na antiguidade, como é que isso era também encarado. E vale você também conhecer no mundo em que tanto vemos pessoas adoecendo com esta terrível doença que é a depressão. Fica aí então o incentivo para você. Rogério Soares, bom dia, meu querido. Deus abençoe os estudos na sua vida. E nós temos então agora Romanos, pegar sua Bíblia, pegou? Pega aí a sua Bíblia. Romanos, capítulos 1, versículos 16 a 32. Vamos lá então? Preparado aí com o café, partimos para o estudo. Temos então o seguinte: o texto que está proposto para hoje é um texto assim muito importante que você entenda, e eu gosto muito do versículo 16. O versículo 16 do capítulo 1 diz: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Primeiro os judeus e também os não-judeus. Paulo, escrevendo para a igreja lá em Roma, ele, ao ser chamado por Deus para ser o grande apóstolo, depois de tudo que ele tinha feito contra a igreja cristã, perseguido e até participado da morte de Estevão, ele, quando o Espírito Santo chamou, o converteu, ele pôde dizer assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque ali está o poder de Deus. E isso é interessantíssimo para você entender toda a carta e ainda mais o que nós vamos falar hoje. O Evangelho, o que é o Evangelho? É a boa notícia, traduzindo, o que Deus fez por nós na cruz em Cristo Jesus. Evangelho vem lá do grego Evangelho, traduzindo para o nosso linguajar, seria a boa notícia. Uma boa notícia, ela só é boa porque alguém nos deu, ela veio de fora, e essa notícia é que Deus entregou seu Filho para nos salvar, para morrer por nós na cruz. E é por causa disso que nós somos salvos. Ali Paulo vai dizer assim, é o poder de Deus, é o dinamis. O que é isso? Esse poder que transforma vidas, que restaura vidas e leva aos céus. E por isso que Paulo diz que eu não me envergonho, porque transformou minha vida e pode transformar a sua vida também. Veja que coisa incrível. Você que nos ouve e assiste, o incrível é o seguinte: esse poder de Deus tem poder para transformar vidas e tirar pecadores do mundo em que estão.
Paulo, por mais que talvez alguém poderia apontar o dedo e dizer, como disseram, mas aquele que perseguiu a igreja, que ficou contra os ensinamentos da fé cristã, agora vão fazer o quê? Agora vai estar pregando o evangelho. Paulo insistentemente diz, eu não me envergonho porque ali está a minha salvação. Sim, querido ouvinte, telespectador, nós sabemos que Jesus Cristo, este que é poderoso para salvar, este também precisa ser compartilhado por todos nós. E compartilhado no seguinte aspecto, porque muitas vezes hoje nós temos, e as pessoas têm receio de falar de Jesus. É muito comum as pessoas serem cristãs, piedosas, mas lá dentro da igreja, fora, ninguém sabe o que são, o que professam, quem são estes. Paulo, por que ele foi um dos maiores missionários? Porque ele encarnou em seu ser Jesus Cristo e fez com que ele pudesse ser visto e conhecido em todos e qualquer lugar. Por isso, lá em Coríntios, ele vai dizer assim, fiz-me de tudo para com todos, a fim de todos os modos salvar alguns. Então, onde quer que ele esteja, ele não se envergonhava do evangelho, porque ali estava o poder de Deus para salvar a sua vida. E isso também nos deva servir de motivação. Para mim, para você, e para tantas pessoas que precisam conhecer Jesus Cristo. Só Jesus é capaz de transformar a nossa vida e nos fazer diferentes. Se você ainda tem vergonha de dizer e professar Jesus publicamente, falta conhecer mais Jesus e saber o que ele fez por você. Tem muita gente que tem vergonha de compartilhar, seja uma live como essa ou qualquer outro assunto, tema bíblico. Por que tem vergonha? Porque ainda não conhece Jesus. Nós só vamos saber dizer e falar quem é e o que compartilhamos se nós o conhecemos bem e sabemos o que ele fez na nossa vida. Ele é o poder de Deus. O Evangelho é capaz de transformar vidas. E é isso que Paulo está dizendo então. Ele vai salvar primeiro, o Evangelho é o poder de Deus para salvar todos os que creem, você e eu. Ele diz primeiro os judeus, porque a salvação chegou primeiro aos judeus. Por mais que muitos rejeitaram, alguns outros vieram a crer, e também os não-judeus. Então, todos os povos, em todos os tempos, são beneficiados pela obra de Jesus Cristo, o Evangelho de Nosso Senhor. Denise Lima está conosco. Bom dia, pastor. Bom dia também para você. Deus abençoe. Versículo 17. Estamos em Romanos, capítulos 1, versículos 17. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como diz as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Em outra tradução, esse versículo 17, Romanos 1, 17, eu lembro que na minha igreja, lá na minha igreja, congregação de origem, lá em Afonso Cláudio, no Espírito Santo, talvez tenha alguém nos ouvindo lá, por cima do altar está escrito esse versículo na tradução de Almeida, que diz, o justo viverá por fé. A grande diferença é isso. Você é aceito pela fé em Cristo. E todos aqueles que já vieram a crer e confessar Jesus são aceitos pela fé em Cristo. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. O Evangelho mostra, diz Paulo. O que é o Evangelho? A graça de Deus revelada em Jesus Cristo, aquilo que ele fez, mostra como que Deus nos aceita. Não é porque você fez alguma coisa ou deixou de fazer, não é porque você está dentro da igreja, não é porque você é uma pessoa com um bom caráter, uma moralidade boa, não é porque você contribui, é ofertante assíduo. O Evangelho mostra como que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Por que do começo ao fim? Desde todo sempre, era assim que Deus resolveu salvar as pessoas, pela fé em Cristo.
No Antigo Testamento, as pessoas criam na promessa que viria um Salvador. Aqueles que creram, esperaram, muitos não viram, mas morreram crendo nisso e foram salvos. Nós olhamos para trás e sabemos que Jesus já veio, pisou nessa terra, resolveu o nosso problema e por isso nós somos salvos. Do começo ao fim, tem salvação para nós. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Você pode observar que só vive aquele que por meio da fé é aceito por Deus. E aí está um grande detalhe que muitas vezes as pessoas confundem. Eu aceitei Deus, eu aceitei Jesus. Você precisa aceitar Jesus. Balela! Não tem nada a ver. É Deus que nos aceitou. Porque se dependesse de nós, não tinha jeito. O inferno estava nos esperando. As portas do inferno estavam extremamente abertas para nós. O que precisou acontecer? Deus precisou pisar na terra e vir ao nosso encontro para nos salvar. Todo pecador. E é importante que você também tenha esse pano de fundo para que a gente possa dar o passo para o próximo versículo. E a gente vai entender porque o próximo versículo é lei em cima de lei. E até agora, Paulo ele deu o evangelho um pouco contrário do que nós aprendemos como teólogos, que tem que vir primeiro a lei, depois o evangelho. Aqui hoje eu te apresento o evangelho, depois a lei. Para quê? É a forma que o texto está aqui exposto para nós. E é importante que você aprenda e entenda sempre, sempre mais, de que nós somos aceitos pela fé em Cristo. E é assim que Deus nos aceita. Eli Duarte, bom dia, grande abraço, Gilvan Paz, grande abraço para você também e aos demais que já deixaram seu comentário, muito bom dia também. Estamos em Romanos, capítulos 1, versículos 17, o poder do Evangelho. A palavra dinamis, lá no grego, do qual foi escrito, poderíamos fazer uma linkagem com a palavra dinamite, mas não é muito propício, porque o poder que, assim como uma dinamite transforma o ambiente, se você coloca até mesmo ela para fazer um estouro, vai transformar o ambiente, vai fazer com que ela mude o estado. Se for uma pedra, coloca uma dinamite, vai estourar e vai explodir tudo. O poder, a palavra poder, que vem da mesma raiz, dinamis, esse evangelho de Jesus, ele faz o quê? Ele transforma vidas e ele leva pecadores aos céus. Por quê? Por meio da fé em Cristo Jesus é que Deus nos aceita. Este é um belo versículo para você colocar lá na porta da geladeira, para você colocar lá no seu status do WhatsApp, do Instagram, enfim, onde você quiser, para que você nunca se esqueça dessa grandiosa verdade. O próximo texto em diante, o apóstolo Paulo mostra claramente que Deus é justo quando castiga as pessoas, pois não creram nele, apesar de ele ter revelado a sua presença e o seu poder divino em tudo o que criou. Paulo inclui toda a humanidade, mas aqui ele está falando especialmente sobre os não-judeus. Por quê? E aí, versículo 18, ele começa falando daquilo que Deus mostrou a sua ira. Veja bem, versículo 18. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e mostra maldade nas pessoas que, por meio de suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Por que do céu Deus revela a sua ira? Nós vamos ouvir agora o texto de tudo o que aconteceu, de tudo o que acontece com as pessoas que não querem saber de Deus, não creem em Deus e não deixam o Espírito Santo agir na vida deles. Ou seja, a rejeição humana faz com que essas coisas aconteçam. Aqui não está simplesmente falando de uma consequência, mas a causa do porquê Deus precisou revelar o seu poder em Cristo Jesus. Do porquê Jesus precisou pisar na terra, do porquê Jesus precisou salvar
os pecadores. E Deus revela a nós, ali fala, Deus revelou a sua ira. Por que Deus está irado? Porque o ser humano, por sua própria natureza, é isto que você vai ouvir agora. Então veja, pega a sua Bíblia, aproveita, já vai abrindo aí sua Bíblia e não deixe de acompanhar. Esse é um texto fundamental que tem muito erro de interpretação. As pessoas até mesmo pegam esse texto e dizem tem que ser assim ou não tem que ser assim, enfim. O texto só diz assim, isso é o ser humano, isso é você e eu. Por quê? E por causa disso, Jesus precisou revelar a sua graça e o seu poder. Bom dia, Raquel, Etelmo e o Ivo. Aqui em Canguçu, bom dia. Estão dizendo também bom dia a Etelma Cifras, lá na Florida. Bom dia, pastor, ela diz. Bom dia também. Temos então o versículo segue dizendo assim. Versículo 19. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas. Pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Por mais que as pessoas conhecessem Deus, Deus se revelou claramente, Deus não está escondido, ou a graça de Deus não está omitida a ninguém. Então, por mais que as pessoas soubessem da graça de Deus, ainda existe a rejeição, como nós sabemos que tem. Desde que Deus criou o mundo e suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Aquilo que antes eu falei, Deus se revela como Ele é gracioso, amoroso e capaz de transformar vidas. No entanto, mesmo que Deus fez o que fez, sempre mostrando seu amor e a sua graça, as pessoas rejeitaram Ele. Por isso que aqui a NTLH vai mostrar assim, a culpa da humanidade. Deus, Ele não é culpado de não mostrar o que Ele é, o que Ele fez e quão gracioso que Ele é. A culpa está no ser humano. O pecado vem desde Adão e Eva e passou e passa de geração em geração e acontece então que, passando de geração em geração, chega a nós e nós nos tornamos culpados também. E as nossas atitudes são porque nós herdamos o pecado e nós seguimos nisto. E essa culpa, devido a essa culpa que era de todos nós, judeus e não judeus, homens, mulheres, enfim, por causa disso, Deus resolveu salvar a humanidade. Porque se dependesse de nós, não teríamos condições. Então, não tem desculpa de dizer Deus não fez ou não revelou a sua graça a nós, por isso que nós se perdemos. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão glória que ele merece e não lhe são agradecidos. A vida cristã muitas vezes não é vivida desse modo. Pelo contrário, seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Veja que Paulo ele sempre está mostrando assim, olha, por mais que Deus foi gracioso, ele esperava que o povo o agradecesse, que o povo reconhecesse quem é esse Deus, que o adorasse. Eles não fizeram isso. E por isso que eles não têm desculpa. Deus se revelou e Deus se revela. E isso faz com que cada vez mais nós possamos reconhecer quão mal nós somos, pecadores, falhos, e tantas vezes temos deixado de adorar esse Deus. E por nossa própria razão, força e vontade, nós não adoramos a Deus como deveria. Por isso que o Evangelho, o poder de Deus, tem que agir em nós. Porque se Ele não agir em nós, não tem escapatória. Muito bem, chegou o Clayton Plummer aqui. Um abraço, Clayton. Deus abençoe grandemente também. Seguindo no texto, estamos em Romanos, capítulos 1, versículos 22, agora.
Seguindo lá então, eles dizem que são sábios, mas são tolos, diz Paulo. Eles, em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Deus se revelou, mostrou a sua graça, mas mesmo assim o ser humano se acha sábio, mas é tolo, diz Paulo, porque adora criatura, adora seres humanos, adora aquilo que Deus fez, as criaturas, né? Animais, plantas, pássaros. A gente vê isso está cheio hoje no mundo. Essa espiritualidade barata, onde as pessoas fazem os seus próprios deuses, intercede por isso, mas é tudo criatura de um Deus que é todo-poderoso e pediu que a nossa adoração fosse exclusivamente a Ele. Então, por isso que lá do céu Deus revela a sua ira e ela é lançada sobre uma pessoa apenas. Vamos chegar lá no final do texto. Seguindo então, 24. O 23 diz, né, já foi lido aqui, em vez de adorar o Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, com pássaros, enfim. 24. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. O que nós vemos a partir do versículo 24? A consequência da desgraça humana. Quando o ser humano quer adorar a si mesmo, a criatura, e esquece o Deus que tem. E as suas obras revelam a desgraça humana. Por isso que diz assim, Deus entregou, vai se repetir isso, Paulo vai trazer isso de novo. Lá à frente, Deus entregou, Deus deixou que as pessoas vissem por suas próprias obras a desgraça humana. E a gente vê as coisas que vocês vão ouvir agora. Por isso que esse texto é bastante lei, para que a gente veja o que é o ser humano. Ali começa falando de relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, já mencionei antes, em vez de adorar e servir o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. E aí ele segue dizendo assim, por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus os entregou, de novo, Deus entregou as paixões vergonhosas. E ele vai citar agora, né, o que nós vemos muito corriqueiro hoje em dia. Pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. O lesbianismo, nós vamos mencionar também aqui, em outras palavras, relações naturais pelas suas paixões vergonhosas, né? E também os homens, né? O homossexualismo. Deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homem tem relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmo o castigo que merece por causa dos seus erros. O que Paulo está dizendo assim? Olha o que acontece, o mundo sem Deus. As relações humanas, elas estão contaminadas, corrompidas, porque estão adorando criatura, estão adorando seres humanos, estão fazendo o quê? Estão mostrando simplesmente por suas próprias obras aquilo que é o mundo sem crer em Deus. Porque quando se temos Deus, essas coisas nós precisamos sair fora, evitar, correr. Agora o mundo sem Deus faz isso. Então o que a gente vê? Um mundo que não quer saber da orientação divina. Versículo 28. Ele segue dizendo, né? Primeiramente vamos cumprimentar aí o seu Walter Weg, que está conosco. Bom dia, seu Walter, que bom que está conosco aí. Temos então o versículo 28. E como não querem saber do verdadeiro
conhecimento a respeito de Deus, ele entregou, veja que repete pela terceira vez, dizendo assim, Deus entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros, têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Assim ele vai chegando ao final do capítulo. Por que ele dá assim, uma agulhada de uma lei que dói em todo mundo? Isso é você, isso é eu. O quê? O mundo vive nisso. E parece que a gente... tá, mas isso não deve fazer isso. E por mais que eu poderia, assim, aqui nesse momento dizer, não faça isso, aquilo, isso. Então isso seria um moralismo barato. Mas por que Paulo escreve isso? Olha, por causa disso é a causa. Aí a gente volta lá para o versículo 16 e 17. Por causa disso, Deus precisou revelar o seu poder. Porque o ser humano fez isso. E faz isso. E aí alguém precisou assumir a culpa, alguém precisou pagar a conta. Porque o pecado tem uma consequência, a morte. Todos deveriam morrer, mas alguém morreu por nós. E ali está o grande diferencial. Por isso que aqui é invertido, a lei fica pelo final no texto do capítulo 1. Mas é importante que você saiba disso, porque os primeiros, a gente falou na semana passada, nós vamos ouvir bastante lei, principalmente nos primeiros 3 capítulos de Romanos. Porque Paulo vai dar uma aplicada de lei assim para matar, porque a lei mata. Tem que matar, tem que jogar o ser humano no chão. E isso vocês estão tendo aqui agora. Por que essa lei é tão pesada? Porque mostra a nossa desgraça. Se dependesse de nós, ninguém ia para o céu. Pode crer, ninguém ia para o céu. E é importante que você leia o texto e saiba, por causa disso, alguém precisou morrer por você. E isso, a gente tem, o Evangelho está ali no versículo 16 e 17. Mas ainda eu preciso terminar o versículo 32, diz assim, eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte. Mas mesmo assim continuam a fazê-las. E pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Ou seja, estão concordando, estão assinando embaixo com o pecado da humanidade. Então, por causa disso, Deus precisou revelar a sua obra de salvação. Muitas pessoas pegam esses textos e a invertem. Principalmente o versículo 18, invertem no seguinte aspecto. Deus está falando que isso aqui é mal, é proibido. Sim, está falando isso. As pessoas dizem assim, então, não faça isso, não faça aquilo. Então virou um moralismo barato. Quando você pega o texto bíblico e aplica ele dizendo assim, Deus falou que não faça isso, não faça aquilo. Mas Deus está falando, através de Paulo, por causa disso. É a causa, não é a consequência. A causa disso fez com que alguém precisasse morrer. Esse é o objetivo da carta de Paulo aos Romanos. Por causa disso, Deus precisou revelar o seu poder de transformar vidas. E a vida só é transformada por meio da graça de Deus, por meio do Evangelho, que é Jesus Cristo. Mais adiante, lá no capítulo 6 e também capítulo 3, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Aqui já foi dito no versículo 32, diz assim, eles sabem das coisas, sabem da lei de Deus, sabem o que Deus deseja, mas mesmo assim continuam fazendo,
E mesmo assim, eles aprovam o que os outros fazem. E por causa disso, todos deveriam morrer. Tá, mas que morte está falando aqui? Está falando da morte eterna. Não é dessa mortezinha que nós vamos sofrer ainda. Todos tinham que ser lançados a duras penas no inferno. E, através disso, nós deveríamos, então, padecer horrores eternais. Agora, por causa disso, Deus revelou o seu poder. E aí, de novo, quão maravilhosa é a graça de Deus em Cristo. Por causa daquilo que fazemos, ali vem uma sequência, né? A perversidade, a maldade, a ganância, os vícios, os ciúmes, os crimes de morte, as brigas, as mentiras, malícias, calúnias. Por causa disso, todos deveriam morrer. Mas um assumiu a culpa. Um assumiu a culpa por nós. E em Cristo nós temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí a gente volta ao início dos versículos 16 e 17, que está a grande notícia. O Evangelho mostra o seu poder de Deus. Por isso que Paulo não tinha vergonha de falar de Jesus. Porque ele sabia quão maravilhoso é Jesus e quão importante é tê-lo como Senhor e Salvador. Porque se não fosse Jesus, o nosso destino já estava marcado. O inferno lhe esperava. Mas Jesus te dá uma esperança, ele te dá uma nova chance. Jesus é a revelação do poder de Deus. Ele é o Evangelho encarnado, é a boa notícia que Deus assumiu nossa culpa. Então não tem melhor notícia do que essa, que nós temos salvação em Cristo. Tem um jeitinho para nós. Tem condições de nós irmos para os céus. Muito bem, ainda Nestor Ram, bom dia Fabrício Schultz, a Simone Silveira, bom dia também a vocês. Estamos aqui no Café Teológico, terminando esse capítulo 1, e é muito importante que você leia, releia, assista de novo, depois de terminar a live você volta, faz seus... reflita comigo e entenda muito bem por que nós somos culpados. Por causa disso, que acontece dia a dia. Isso não é pecado de hoje aqui. Isso é pecado que sempre existiu. Ah, mas está acontecendo hoje. Não, isso sempre existiu. Relações vergonhosas, paixões vergonhosas, homem com homem, mulher com mulher, ganância, maldade, vício, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras, malícia, sempre existiu para mostrar que nós somos pecadores. Todo ser humano assim foi. Então, por causa disso, Jesus precisou vir para salvar-nos. E isso, mais uma vez, nos faz refletir que sem Jesus nós não somos ninguém. E se não fosse Jesus, estaríamos perdidos. Que você possa, sem medo e sem vergonha, dizer como Paulo, eu não me envergonho do Evangelho. Pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, é por meio da fé. Do começo ao fim, como diz as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Sim, seus pecados fazem uma separação entre você e Deus. Os nossos pecados assim o fazem. Mas Cristo nos reconcilia. Toda vez que olhamos para Jesus, o Cordeiro de Deus, os nossos pecados são lançados sobre Cristo e ele os pregou lá na cruz. E diz a todos nós, tetelestai, está pago. E por isso você vai para o céu. Seu ingresso está pago em Cristo. E Deus te aceita do jeito que você é, porque ele pagou o preço dos seus pecados. Que esta notícia esteja sempre viva no seu coração, porque viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Amém. Muito bem, então tivemos aqui mais um estudo, espero que você tenha entendido bastante. Caso tenha ficado com alguma dúvida, deixe nos comentários, bem como também esteja sempre estudando mais e mais conosco. A parte, até o versículo 15, está lá no YouTube da Pense Nisso, o canal da Pense Nisso, né, no YouTube.
você pode assistir lá também. Semana que vem, capítulos 2, seguimos aplicando bastante Romanos em nossa vida, que é um texto fundamental para nós entendermos tudo sobre a justificação da fé do pecador. Paulo escreveu isso para que esse tratado doutrinário pudesse ser sempre lido, revisto e entendido claramente por todos nós. Muito bem, então tivemos aí também a Nileda Helvig Gutner. Um abraço, Nileda, bom dia a você, o senhor Ervaldo, melhoras, estamos sempre orando por vocês. Ok, obrigado por sua audiência, eu fico por aqui lembrando, compartilhe, não se esqueça, compartilhe com os seus essa boa nova que chegou a você hoje mais uma vez através deste programa. Eu fico com aqui o meu café KG, experimente esta maravilha e sinta a diferença. Nós também lembramos que logo mais o pastor Elton Zarnot estará conosco às 11 horas com o culto doméstico. Esteja aí conosco ouvindo a nossa programação também. Às 18h06 o programa animado com o Arno Stur, Irmã Luster, para você também. Amanhã tem Penso Pomerano às 9h, às 10h, sempre a hora luterana. E a programação do Domingão da Pensionista, também lembrando, às 19 horas de amanhã à noite, tem o Assunto com o pastor Arthur Chazuk, falando sobre o Bom Pastor Jesus. Amanhã é o Domingo do Bom Pastor. Jesus é aquele que cuida de nós, suas ovelhas. E por isso, lembramos sempre que bom é ter um bom pastor Jesus. Reflita sobre isso e esteja conosco na nossa programação. Continue sintonizado. Um abraço a todos vocês que sempre estão conosco, sintonizados aqui também conosco em Canguçu e tantos outros lugares, e também em Porto Alegre. Tem pessoas nos ouvindo pela nossa web rádio em Porto Alegre. Grande abraço, fiquem todos na paz, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.